Já pude conferir a nova comédia O Assassino por Acaso, e aqui vem minha crítica. Eu sou o cara da cultura e segue o vídeo. Gary Johnson é um assassino de aluguel falso, atuando para a polícia para pegar diversos criminosos que encomendam assassinatos. Um certo dia ele encontra uma garota que pede também um desses famosos assassinatos, mas ele fica encantado pela mesma. Será que ele vai atuar como Gary Johnson ou como assassino destemido para conquistar a garota nova? Assassino por Acaso é uma comédia que eu estava certamente intrigado anteriormente, muito por conta de ser uma comédia do Richard Linklater. Né, o Linklater é conhecido por muitos filmes, e tem até alguns que eu não gosto tanto. Não acho tão bom Boyhood quanto todos pregam. E nem gosto muito desse estilo do envelhecimento, né, que ele utiliza em diversas obras para ressoar justamente com o espectador essa passagem do tempo, etc. Eu não curto tanto. Acho que é muito pretensioso por certas partes. Claro, eu gosto muito dos filmes dele, mas tem certas coisas dele que eu não gosto. Contudo, eu achei Assassino por Acaso uma das melhores obras do mesmo. Eu gostei bastante. E eis aqui os motivos. Linklater geralmente costuma levar seus filmes para um melodrama já de cara, né? A trilogia Before, Boyhood é mais drama mesmo, sem tanto melodrama, mas também tem elementos, entre muitos outros exemplos do mesmo. Tem certos filmes dele, que são os meus favoritos geralmente, que fogem desse padrão, tipo Dazed and Confused, Everybody Wants Some e agora O Assassino por Acaso. São comédias que se aventuram por esse senso cômico e jocoso, onde certas partes nada é levado a sério. Sabe, o primeiro ato inteiro do Assassino por Acaso só acompanha o Glenn Powell, que justamente é o protagonista, né, o Gary Johnson, acompanha ele se misturando nesses assassinos. Ele tem esse dom de se vestir de outras pessoas, encenar. O próprio personagem encena diversos personagens, fazendo essa questão quase metalinguística com o próprio tema, né, de encenação e teatralidade no cinema, né? Uma obra que usa muito dessa teatralidade para se fomentar e gerar a atenção constante do espectador, porque constantemente ele invoca no público um senso de se questionar qual vai ser a próxima encarnação de Gary Johnson, como o filme vai usufruir desse humor e fazer com que o público interaja ainda mais com esse personagem que aparentemente vai se segmentar em vários, né? Vão ter vários Gary Johnsons até o final do filme, porque ele aparenta não ter tanto controle sobre essas outras personalidades em relação a si próprio. Ou pelo menos ele vai começando a mitigar seu senso próprio de Gary Johnson, um simples professor que começa a ajudar a polícia e depois vira simplesmente um assassino falso de aluguel. Então o filme usa muito desse senso cênico, né, essas artes cênicas, para mostrar quem é esse personagem, para criar essa jocosidade do primeiro ato e para fomentar, desenvolver o personagem e fomentar o que vai ocorrer no segundo ato. Já nesse segundo ato é apresentado justamente todo esse senso melodramático, né, do filme, esse senso que é apresentado de maneira sutil. Ele vai se inserindo e contrastando com essas cenas cômicas, né? No segundo ato ainda apresenta certas personalidades de Gary Johnson novas e vai introduzindo também certo thriller muito bem utilizado, eu diria, ao redor do filme. O filme gera justamente um constante senso de tensão por pensar, fazer o espectador pensar em quem Gary Johnson vai se tornar, mas não só isso, em como essa história entre Gary Johnson e justamente uma criminosa pela qual ele se apaixona vão se desenvolver, como esse melodrama vai acabar, né? Afinal, será que esse filme vai ser moralista e colocar Gary Johnson para ser preso porque ele se apaixona por uma criminosa? Será que vai condenar as atitudes desse personagem, o qual tanto amamos até o final do filme?
Ou será que vai subverter e fazer uma série de coisas intrigantes, tipo criar um não criar justamente um falso senso de moralismo e somente mostrar a história desse personagem cativante. Então o filme cria tensão através desse personagem que tem um primeiro ato brilhante e é muito bem construído, e conforme a trama avança, acompanhamos ele se apaixonar e nos apegamos ainda mais a esse senso, mas não só isso, através dessa paixão é criada essa tensão previamente a qual eu falei, e acaba por gerar vários sentimentos em nós. E no final, o longa, claramente com essas tensões e esse senso melodramático, quer invocar toda a questão da sexualidade, né, a qual é muito presente na obra. E eu acabei gostando bastante desse senso também. O Linklater sabe usar muito bem todos os elementos que ele usa no primeiro ato e depois ele sabe justamente quando deixar eles meio de lado para abordar certos outros segmentos da história que ele quer contar. Então acaba por ser um filme muito bem dividido em seus atos também. Eu sinto que o primeiro foca nessa jocosidade, o segundo se aventura por esse melodrama e thriller, com alguns elementos cômicos. Então acaba por ser um filme que sabe se desdobrar muito, ele sabe se tornar vários em um só, né? E eu acho que ele faz isso, ele não somente faz isso, mas como faz isso muito bem, né? Por todo o seu contexto de virar um filme de comédia inicialmente, mas virar para um senso de melodrama e thriller e deixar o espectador apreensivo no que inicialmente era somente leveza, né? Então eu acabei gostando bastante dessas outras questões também. Com isso, no seu terceiro ato, ele se desdobra ainda mais para esse thriller, né? Onde ele eleva a tensão ou potência máxima e desdobra justamente o que vai acontecer com cada um dos personagens, né? Toda a questão se o Gary Johnson fez certo ou errado, em quem Gary Johnson quer ser. Afinal, como dá para perceber, eu falei anteriormente, Gary Johnson é um professor frustrado de uma faculdade de filosofia e psicologia, e ele quer tentar, por meio dessas intervenções policiais, na qual ele se finge de outra pessoa, né, outra pessoa perigosa, etc., quer entrar na mente de diversas pessoas e estudar, né, um estudo de caso de psicologia. Então, ele acaba por justamente tentar incorporar essas outras personalidades meio diferentes na sua. Afinal, ele tá tentando ser uma pessoa mais ousada, melhor. Ele até cita Nietzsche inicialmente para falar sobre os perigos e os percalços que nós temos que passar para justamente viver a vida. Então ele acaba por querer incorporar essas outras pessoas em si próprio. E nesse desdobramento final, né, no terceiro ato, em que gera essa eclosão de sentimentos, de efervescência e loucura, e será que esses personagens vão ficar bem? Justamente é aí que entra o senso moralista ou a falta de senso moralista, né? E é isso que eu gostei do filme. Eu não vou falar exatamente o que entra aqui, porque falar sobre o terceiro ato eu acho que tira um pouco da experiência. É diferente de falar de uma breve coisa, etc. Mas falar justamente sobre o final do filme eu acho que pode tirar um pouco da experiência. Mas eu gostei como o filme trata esse personagem do Gary Johnson. O filme, obviamente, mostra ele como um herói, né? Afinal, ele é o protagonista. Mas não necessariamente temos que concordar com seus atos, mesmo que o filme possa ter um final que seja feliz para esse personagem. Afinal, ele tecnicamente, segundo o que o roteiro posiciona e a direção, não está fazendo algo extremamente errado. Tem várias camadas e vários lados, por incrível que pareça, num filme que é simples, um filme bem simples, né? O Assassino por Acaso é um filme que foca nessa simplicidade principalmente do roteiro. É um filme que sabe que hoje em dia, apesar de muitas obras tentarem ser complexas e diferentonas, ele sabe que ele não precisa. E é isso que eu tanto gostei.
em Assassino por Acaso. É leve, é descontraído, não se leva a sério, apesar de ter temas contundentes nessa questão da encenação. Quem você quer ser através de um papel, né? Através de você atuar na sua vida e tentar ser quem você quer ser através de uma falsidade, através de uma máscara. Isso é bem interessante. Mas é tratado com leveza e o filme sabe que não precisa tratar isso de uma maneira extremamente exacerbada, bucólica, etc. Ele trata isso com a maior leveza possível, junto com esse senso de jocosidade e esse melodrama sensual e incrível. E eu acabei gostando bastante do filme no final. Concluindo, eu acho que Assassino por Acaso é um típico filme que sabe aqueles comfort filmes que as pessoas falam? Eu não acredito que eu tenha um, né? E eu não concordo tanto com o termo, né? Não acho que seja um termo muito apropriado pra cinema. Não sinto que eu tenha um comfort movie, assim. Mas se fosse colocar um pra ser comfort movie, eu me posicionaria a favor desse. Assassino por Acaso é um ótimo filme que sabe muito bem tratar todos os temas que ele propõe, mas sem ser algo complexo, incrível, né? É algo leve para se assistir e aproveitar a história e a experiência que ele propõe, com muita sensualidade, com esse romance belo, um dos melhores romances do ano, inclusive, né? Um melodrama muito bem feito, e toda a questão da ação, thriller, que o filme entrega também de maneira muito bem sólida. O filme sabe construir primeiro, segundo, terceiro ato de uma maneira incrível e sabe fazer os virados de chaves também muito bem elaboradas, eu diria. Então, para Assassino por Acaso, vou colocar uma nota 8,5 de 10. É um filme que eu gostei bastante, acho que vale a pena assistir nos cinemas. E é isso. Mas e aí, vai assistir o filme? Eu espero que assista. Se inscreva, curta, compartilhe. Eu sou o cara da cultura e tchau!